João Batista, Marisguia, chegando agora na Rádio Buzirama, aniversário do Geraldo Padrão, programa Povo. Ô, minha amiga, muito bom dia pra você. Esse aqui é o Roberto Alves, grande amigo. Fala, meu amigo Santiago. Ali o Picorelli. Não vou. O microfone. Você desconectar o YouTube, você tem que conectar. Muito bom dia, ouvintes da Buzirama. Bom dia, Roberto Alves, Roberto da galera. Bom dia, Geraldo Padrão. Tudo certo aí, Padrão? Começando aí o mês de outubro, né? Hoje, Mais um mês, graças a Deus. começando aí, né, o Outubro Rosa, e onde a preocupação das mulheres exatamente é a proteção dentro da saúde, e a saúde que é um problema tão cruciante, principalmente nesse período eleitoral. Marisguia, que é um dos candidatos ao governo do Estado. Daqui a pouquinho nós estaremos aproveitando para entrevistar, para fazer uma base aí do trabalho político e, claro, de verificar, né, o comportamento da própria imprensa, as pesquisas e esse condicionamento onde há uma divergência muito grande entre a propaganda paga na imprensa e a propaganda não paga. Paga não pode, mas tem aqueles que ainda costumam receber. Após essa conferência, Marina Silva e a direção estadual da rede em Minas Gerais convidaram-me para ser candidato a governador. Aí vem uma pergunta que naturalmente o mineiro quer saber. Por que eu aceitei ser candidato a governador após 20 anos completamente afastado da vida política, por assim dizer? Eu aceitei primeiro porque eu sou brasileiro, tenho consciência cidadã, democrática e republicana, e vivi a minha vida desde os 16 anos de idade no exercício pleno da cidadania, como um homem completamente livre para conhecer opções e fazer as suas escolhas com responsabilidade individual e social. Eu fui o principal líder estudantil universitário em Minas Gerais no final da década de 60, na luta contra a ditadura civil-militar. Fui preso político sob a ditadura, porque sob ditadura, opinião livre, consciência, liberdade de organização, liberdade de manifestação são bens públicos proibidos. Você não pode pensar, não pode opinar, não pode manifestar. Por isso eu fui condenado em um tribunal militar. Os próprios militares que me condenaram tinham vergonha do que faziam, quase que pediam perdão, por crime de opinião, crime de consciência, coisa que é até difícil falar, que não existe como figura no direito, uma vez que é uma coisa típica do totalitarismo, do autoritarismo. O senhor falava da morte de um ex-pracinha, que eu quero aqui também deixar o meu abraço a toda a família e a comunidade de Sete Lagoas. Esse ex-pracinha honra todo o Brasil, porque atravessou o mar para correr riscos e lutar contra o nazifascismo, exatamente o totalitarismo e o autoritarismo, que são típicos das ditaduras, como foi no período da ditadura militar aqui no Brasil. Por isso eu, aos 19 anos de idade, fui condenado por crime de consciência e de opinião a 1 ano e meio de prisão. Cumpri 1 ano e meio de prisão, fui torturado. De mim não tiraram nem o meu nome, ninguém foi preso porque eu tenha falado, nenhum endereço, absolutamente nada. Eu tive uma conduta que eu tenho orgulho dela, em condições muito difíceis de resistência. Venci esse período, fui libertado, novamente perseguido. Fui para o exílio para não ser sequestrado e assassinado, que a ditadura sequestrava e assassinava os opositores. Retornei ao Brasil no final de 1972 e aí abri uma área de luta que durou até 1985, quando a ditadura terminou. Eu participava de movimentos de organização de comunidades eclesiais de base com a Igreja Católica, organização da Federação de Vilas e Favelas em Belo Horizonte pelo direito à moradia, organização sindical, inclusive na luta contra a fome, para que as pessoas famintas e desempregadas pudessem ter pelo menos um prato de sopa à noite para tomar. Participei desses movimentos
movimento pela moradia, movimentos de autoconstrução, movimento pela anistia ampla, geral e restrita, movimento por direitos humanos, de todos os direitos humanos, não excluem absolutamente a quem quer que seja, além de ter organizado, na área do jornalismo, jornais de crítica à ditadura militar. O Jornal de Fato em Belo Horizonte, o Jornal Movimento em Tempo em Minas Gerais. Na ocasião, apoiei o MDB, convidaram-me para ser candidato a deputado federal em 74 e 78, eu não quis, e em 79 participei da organização do Partido dos Trabalhadores. Me tornei o principal líder do PT em Minas Gerais e fui o primeiro deputado eleito pelo PT, deputado estadual. Fui considerado pela opinião pública, imprensa e a própria Assembleia durante 4 anos de modo informal o melhor deputado do Estado, o mais ativo dos deputados da Assembleia Legislativa. Aqui mesmo em Sete Lagoas eu tinha um colega, Sérgio Emílio, foi meu colega deputado estadual naquela legislatura, de boa memória. Eu tinha uma verdadeira paixão pelo PT, porque quando o criamos, os fundamentos do PT eram a ética na política, o mais importante, que o diferenciaria dos demais partidos políticos e das práticas tradicionais da chamada politicagem. O compromisso fundamental com a democracia, com participação da sociedade civil organizada. E o republicanismo, o que é isso? Igualdade de todos diante da lei, igualdade de oportunidades, combate e fim da pobreza, redução das desigualdades e emancipação civil dos cidadãos pela inclusão numa sociedade mais justa, com um estado de bem-estar social organizado. De modo que, em uma economia de mercado capitalista, nós teríamos, então, investimento, aumento da riqueza, aumento da produtividade, aumento da renda média do trabalho e, através dos impostos, financiar um estado do bem-estar social aos aposentados, aos mais desvalidos, aos mais frágeis, protegendo os idosos, protegendo as crianças nas creches em tempo integral e protegendo os jovens contra a violência para que tivessem oportunidade universal de estudo e de progresso técnico e tecnológico, inserção econômica e cidadania social. Era aquilo em que nós acreditávamos, eram os valores. Eu nunca renunciei a esses valores, mas infelizmente deixei o PT em 1985, quando pude comprovar que, lamentavelmente, o PT não era coerente no cumprimento do mandamento da ética na política. Depois participei, 3 anos mais tarde, em 1988, da fundação do PSDB, inspirado mais em Fernando Henrique Cardoso, sociólogo como eu, Franco Montoro, que para mim foi o melhor governador de estado em São Paulo que esse país teve, era o mais municipalista dos governadores e o que mais defendia a democracia participativa e os poderes locais, o empoderamento do cidadão e das comunidades a partir dos locais onde moram, vivem, e o empoderamento das economias locais. Ele foi antecipatório em mais de 50 anos numa visão de mundo, de sociedade e de relação Estado, sociedade e governo que hoje as pessoas começam a falar. E também Mário Covas. Após o governo Fernando Henrique Cardoso, que teve a sua contribuição ao Brasil, porque enfrentou o problema da inflação congênita, estruturante, que batia na casa dos 2.000% ao ano e, portanto, tirava o dinheiro do bolso do pobre para colocar no bolso do rico e da especulação financeira, foi uma gigantesca contribuição ao desenvolvimento do país, tirando o país de um capitalismo de Estado tutelar, burocrático e corrupto a um capitalismo mais de mercado. Mas os erros do PSDB e do Fernando Henrique foram, apesar dessas virtudes, com a estabilidade macroeconômica, a lei de responsabilidade fiscal, a lei do terceiro setor, o controle da inflação com metas de inflação, o superávit fiscal para controlar juros e coisas dessa natureza, esse legado que aí está permanente, que ninguém irá mudar, mas o erro foi a excessiva concentração nos aspectos econômicos e da gestão da macroeconomia, se descuidando da questão social, da redistribuição de renda e da inclusão social. Segue-se ao período da era Fernando Henrique Cardoso, a era Lula, os 2 governos Lula. Lula poderia ter sido o maior de todos os presidentes do Brasil e um dos maiores líderes mundiais, inclusive com uma imagem desse tipo perdurando no tempo até hoje. Ia muito bem no primeiro governo, que apesar do discurso da herança maldita, ele manteve todo o legado positivo que veio da era Fernando Henrique Cardoso em matéria de política econômica, fundamentos macroeconômicos, combate à inflação e retomada do crescimento econômico. A grande virtude de Lula foi ir além de Fernando Henrique ao incluir na agenda do Brasil
o tema da redução da pobreza, combate às desigualdades, a inclusão social e a distribuição de renda. Isso é inegável e é sectarismo não reconhecê-lo, que Lula I foi um grande presidente da República. O problema é que, já em 2005, no terceiro ano de seu primeiro governo, surge o Mensalão. O Mensalão não tem a impressão digital, a corresponsabilidade pessoal de Lula, mas de toda a cúpula do Partido dos Trabalhadores, sim. E aquilo foi um caso gravíssimo de corrupção, de corromper partidos e parlamentares para obter maiorias e a perpetuação do poder visando a reeleição. Aí está o problema. O que fez o PT? Absolutamente nada. Transformou José Dirceu em herói de ocasião, tentando desqualificar as denúncias que a Justiça, através do Ministério Público e da Polícia Federal, faziam do Mensalão, como se o Mensalão fosse um problema apenas de financiamento irregular de campanha eleitoral, quando se sabe que foi uma operação orquestrada de corrupção sistêmica, e o PT nunca reconheceu, nunca fez autocrítica. Aí começa a danação do PT, por assim dizer. Lula supera essa etapa, ganha as eleições e a reeleição. Aí começa um fenômeno que nunca houve na história brasileira. Corrupção aqui e ali, pontual, sempre houve, infelizmente. Mas corrupção organizada a partir do poder e do próprio governo, corrupção sistemática, corrupção espalhada como tentáculos de um polvo por todo o aparelho de Estado e todo o aparato governamental, foi a primeira vez que se viu isso, quando o PT opta por governar com PMDB, PP, PR, PTB, esses partidos do chamado Centrão, que você tem uma fila que conta-se em 200 de pessoas esperando julgamento, segundo a Lava Jato, por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa de quadrilha. São 200, entre eles, infelizmente, muitos do PT e agora se sabe também muitos e cada vez mais também do PSDB, que era oposição, mas também se envolveu nas esferas regionais, como agora nós constatamos no Paraná, em Goiás, além de Aécio Neves, em Minas, em corrupção grave, condenável, que precisa ser punida. Nós só fomos saber desses fatos 9 anos depois, quando em 2014, sob o influxo do grande movimento de ruas, que vai às ruas do Brasil em 2013 para protestar contra a exclusão, a violência, o desencanto, a falta de bem-estar social. A população brasileira foi às ruas, da esquerda à direita, dos idosos às crianças, todos, cada qual com seu cartaz, com a sua bandeira e exigindo o combate à corrupção. Daí vem a Lava Jato em 2014 e 9 anos após o Mensalão, o Brasil fica sabendo dos desmandos, da proporção ruinosa da corrupção que organizou o poder dos governos do PT, inclusive financiando-lhes as campanhas presidenciais de Dilma Rousseff em 2010, de Dilma Rousseff em 2014, como será completamente apurado na medida do prosseguimento das investigações que estão em curso, porém numa velocidade muito baixa, ao contrário da expectativa da cidadania brasileira. A corrupção é algo tão grave, tão grave, tão grave, que nós temos hoje no Brasil um fenômeno chamado Bolsonaro, e ao lado dele a organização de uma extrema-direita comportamental, atitudinal, de mentalidade preconceituosa, fomentadora de ódio, mas Bolsonaro e a extrema-direita são os filhos pródigos do PT. Que o PT, com o radicalismo da década de 90, o nosso contra eles, que entrou com 49 ações de impeachment contra Fernando Henrique Cardoso, o que é um sinal de extrema intolerância, a resposta igual e contrária e não justificável do PSDB veio depois, junto com o MDB, com o impeachment contra Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, se fosse julgada pelo conjunto da obra, era uma coisa, mas a acusação de pedaladas fiscais foi excessiva para tirar da presidência da República uma presidente, ainda que inepta, causadora da maior crise econômica que esse país jamais teve, que reverteu a inclusão social da era Lula, voltando com a pobreza e com a miséria, e que eles agora tentam colocar essa conta somente na conta do governo Temer. Eles inventaram Temer, que foi vice-presidente de Dilma I, foi vice-presidente de Dilma II. O PMDB governou com Lula II, com Dilma I e Dilma II, durante 4 mais 4, 8, 10 anos consecutivos,
esta república esteve infelicitada com as práticas de corrupção da dupla PT-MDB. Agora é Temer que é o quinto cavaleiro do apocalipse, como se a crise não tivesse sido gerada pelo PT. Então, nesse aspecto, o PT mente para o país. Infelizmente, mente para o país. Eu sou um crítico do PT, não sou anti-PT, mas eu fico indignado com as mentiras, como se toda esta crise econômica que nós vivenciamos, que foi agravada pela inépcia de Temer, pela falta de credibilidade e reputação de Temer, que é um corrupto, que deveria estar preso, infelizmente, é um presidente da República, mas colocado lá porque era o principal aliado do PT. Então nós vivemos essa crise. Bolsonaro e a extrema-direita são os filhos indesejados que o PT gerou devido ao ódio, ao sectarismo, à divisão do país em nós contra eles, à prática de corrupção e ao silêncio diante da corrupção. Isso provocou indignação, provocou desencantamento em todas as classes sociais, em todas as faixas etárias, e as pessoas no desencanto vão buscar na crise do sistema político, que quase nada representa, pois todos os partidos estão em crise, não são vistos como representativos, não têm prestígio, exceto um ou dois, e as pessoas desencantadas vão buscar o quê? No sebastianismo português, no herói de ocasião, como no passado foi Collor e deu no que deu, e agora um Bolsonaro, que é um homem que prega violência, 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 intolerância, 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 uma espécie de volta ao fascismo, que o nosso conterrâneo de Sete Lagoas, que hoje se foi lá lutar na Itália exatamente contra o fascismo. Agora, isso é criatura do PT, pela insensatez do PT, pela insensatez de outros partidos como o PSDB, como aqui em Minas, que tem um Aécio Neves, que ainda é candidato, que não foi submetido a um conselho de ética, e que o senhor Antônio Anastasia fique em silêncio diante do fato de um Aécio Neves estar, pela lei penal, na posição de réu, acusado de corrupção e de lavagem de dinheiro. Assim como o PT não submeteu o atual governador Fernando Pimentel a um conselho de ética, uma vez que ele está acusado pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, de modo semelhante a Aécio, na condição de réu pela lei penal, acusado de corrupção e de lavagem de dinheiro. Isso nunca aconteceu na história política de Minas Gerais. Nós tivemos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, governadores como Juscelino Kubitschek, Milton Campos, Bias Fortes, Magalhães Pinto e Israel Pinheiro eleitos pelo voto. No ciclo da ditadura, sem serem eleitos, Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, Rondon Pacheco e Francilino Pereira. E logo depois, já próximo da queda da ditadura, eleito pelo voto, Tancredo Neves em 82, com quem eu tanto convivi, embora fosse de oposição, mas tínhamos uma relação fraterna e respeitosa. Pode-se dizer desses governadores que eu nominei o que se quiser, mas ninguém aponta um dedo para dizer que qualquer deles praticou sequer um ato de corrupção. No entanto, hoje, em plena vigência da democracia, e não é culpa da democracia, é responsabilidade da fraqueza moral deles, nós temos um governador e um ex-governador em Minas Gerais, réus pela lei penal, acusados de corrupção e lavagem de dinheiro, e ambos são candidatos. Os mineiros não merecem isso. É por isso que nós falamos nenhum nem outro, porque ambos os governos, do PSDB e do PT, levaram Minas a uma situação de falência financeira, literal. O rombo fiscal e orçamentário hoje é de 30 bilhões de reais para um orçamento previsto para 2019 de apenas 92 bilhões de reais. Esta crise fiscal, essa estagnação econômica começou no período de Anastasia, que, entre outras coisas, deixou aqui mesmo em Sete Lagoas o Hospital Regional, iniciado em 2012, com as obras paralisadas em 2013 e até hoje não foram retomadas. Como eles, são 8 hospitais que são carcaças existentes em Minas Gerais de obras paralisadas. A economia crescia, embora mais lentamente, as receitas do Estado cresciam, mas Anastasia gastou demais, que o governo dele foi uma plataforma de lançamento da candidatura presidencial de Aécio Neves, construindo inclusive a pequena Brasília, cidade administrativa, lá na zona norte de Belo Horizonte. Então foi uma gastança desmedida, inconsequente e irresponsável, que resultou em déficits fiscais, que a Anastasia foi cobrindo ano a ano com volumosos empréstimos, inclusive internacionais, em 3 fontes, o que levou Minas a um altíssimo grau de endividamento e ao déficit fiscal que aparece em 2013 e daí em diante não para mais. Então é verdade, como diz Pimentel, que a origem da crise fiscal e da falência financeira de Minas
é uma origem no governo do PSDB de Anastasia. Mas Pimentel conta só uma parte da verdade, o resto ele oculta, que aliás ele é peculiar em desconhecer fatos, evidências empíricas, realidades para mistificar, manipular e literalmente desconversar sobre a vida como ela é. Ele trouxe para Minas, já que ele é do PT e foi ministro de Dilma, a crise que Dilma criou no país de recessão, que mergulhou a economia de crescimento positivo a crescimento negativo de menos 4,3%, elevando o desemprego no Brasil a 13 milhões de desempregados quando termina o governo Dilma. Isso não é obra de Temer, isso é obra do PT, de Pimentel com Dilma e o PT. 13 milhões de desempregados, a volta da pobreza, taxa de juro elevadíssima, inflação de 11% e a dívida pública federal em relação ao produto interno bruto superior a 70%, o que é absolutamente crítico. Esse é o legado que Dilma Rousseff, do PT, deixou para Minas Gerais. E Pimentel não fala sobre isso. O fundo da crise dos governos estaduais eleitos em 2014 é a crise de recessão que Dilma Rousseff e o PT geraram no país. Tanto isso é verdade que nós temos os estados que estavam em situação fiscal pior. O pior deles, o Rio Grande do Sul. Depois o Rio de Janeiro. E o terceiro pior, Minas Gerais. Hoje o pior de todos é Minas Gerais. O Rio Grande do Sul está saindo da crise, e muito bem, com a população reconhecendo os méritos do atual governador candidato à reeleição, e é do MDB. O Rio de Janeiro está tardiamente saindo da crise, e os governos que o próprio PT tem no Nordeste, o da Bahia, o do Ceará e o do Piauí, são governos virtuosos, o que mostra que o problema não é o PT, o problema em Minas é Pimentel. O centro gerador da crise, o fator decisivo de crise é Pimentel, Fernando Pimentel, que nada, absolutamente nada fez para enfrentar a crise fiscal e a estagnação econômica. Seus colegas do Nordeste fizeram para casa fiscal certo, enfrentaram a crise fiscal, fizeram o pacto com o governo federal de Temer, o chamado Pacto de Ajuste Fiscal, as economias estão em recuperação, eles têm recurso próprio para investimento e os três vão ser reeleitos, em primeiro lugar, em quaisquer pesquisas, por mérito. Já aqui em Minas, Pimentel não fez absolutamente nada. A economia mineira está em crise, as finanças públicas completamente falidas, e ele, como candidato a governador, agora chega diante dos mineiros na televisão e nos debates dos quais eu participei, dizendo que se o candidato do partido dele à presidência da República for eleito, o candidato, então, já eleito, vai resolver os problemas de Minas e ajudar a colocar os salários em ordem e a transferência de recursos aos municípios em ordem. Ele gera a crise e agora exporta a solução, hipoteticamente, se o candidato do partido dele vencer as eleições. Isso é uma autoconfissão de incompetência, de inépcia, e nós estamos há 2 meses e meio do final do governo dele. E ele vem falar uma coisa como essa porque em 4 anos não foi capaz de apresentar uma solução. É por tudo isso que eu sou candidato, para mostrar aos mineiros que nenhum, nem outro, que é preciso coragem para mudar. E eu sou uma das alternativas de mudança. João Mares Guia, há um comentário, muitas vezes até extrapolando a própria confusão existente na cabeça do eleitor, de que o governador Pimentel, na próxima quinta-feira, comentário, estou dizendo que seja verdade, estaria atualizando junto ao servidor público, tanto que o efeito do parcelamento, estaria anulando, pagando e colocando a casa em ordem. Você, como candidato, como avalia uma situação desta e como você pode acreditar nessa situação? Eu não ouvi essa versão. O que eu sei é que ele está fazendo uma operação financeira, que é uma pedalada fiscal, a meu juízo, completamente ilegal, de antecipar para o Estado, através do governo, via Secretaria de Estado da Fazenda, receitas provenientes das ações que o Estado tem na CEMIG. Então, os dividendos que a CEMIG deveria pagar até o final do ano ao Estado estariam sendo antecipados agora, na semana das eleições, pelo que você está dizendo, se a hipótese se confirmar, para fazer uma manobra de manipulação eleitoral.
Isso, a meu juízo, é ilegal, além de ser, obviamente, amoral, é uma desfaçatez, porque é claramente uma manipulação. Quem não fez nada em 4 anos, na semana das eleições vai aparecer com essa, entre aspas, novidade, que não seria nada mais, nada menos do que uma operação de antecipação de receita, que a lei de responsabilidade fiscal deixa claro que isto está proibido, que isto é ilegal. Mas em Minas estão acontecendo coisas muito estranhas. O que é ilegal é naturalizado. Por exemplo, o Pimentel sequestra 9 bilhões das prefeituras municipais. Se apropria de dinheiro do Fundeb, de dinheiro do SUS e de outras fontes. E o Poder Judiciário, que deveria interditar isso, impedir isso e determinar o imediato pagamento dos recursos que pertencem ao município aos municípios, cruza os braços e nada faz. Essas cumplicidades são inaceitáveis. E entende-se isso, essas omissões dos outros poderes, porque em Minas nós temos, desde a Anastasia, chegando a um ponto culminante com o Pimentel, um sistema de privilégios de castas. A remuneração média dos juízes do Poder Judiciário, aos quais respeito na condição institucional de juízes, mas aos quais critico na sua condição de péssimos cidadãos como indivíduos humanos. A renda média é superior a R$ 52.500 por mês, quando o vencimento não poderia ultrapassar R$ 32.000. Isso chama-se privilégio. Eles entram pela meritocracia via concurso. Uma vez na posição de poder, se consolidam como aristocracia, já que têm inamovibilidade, já que permanecem até a aposentadoria com pleno direito. Se transformam em oligarquia. E a oligarquia logo se degenera em tirania, e eles tiranizam, através dos seus interesses, nesse caso egoísticos, de corporação, o próprio orçamento do Estado. Muitas vezes mandam mais no orçamento do que a própria Assembleia Legislativa, do que o próprio governador. Mas, por vezes, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo fazem uma aliança entre si de defesa de privilégios, pressionam o Executivo cede, e nós temos hoje um quadro em Minas Gerais de elites dos poderes de Estado, no Judiciário, no Legislativo, no Tribunal de Contas, no Ministério Público e dentro do próprio aparelho governamental, na Secretaria da Fazenda e na Advocacia Geral do Estado, uma situação de castas de privilegiados, que abre uma coisa nova, que na verdade é muito velha, que antecede a Revolução Francesa. Luta dos privilégios de castas contra os interesses gerais da sociedade, o que aumenta a desigualdade social, cria uma sensação diante do cidadão de insegurança social, de desproteção, de descrença e desencantamento, o que é muito grave na própria democracia. Eu sou o único candidato que fala desses assuntos. Nenhum deles fala a respeito disso. Aliás, a minha campanha tem se caracterizado, e todo mundo jornalístico em Minas Gerais fala, por ser a única campanha programática, propositiva. A única campanha que está pautando os assuntos do debate. Fui eu que entrei com a agenda da reforma fiscal, da retomada do crescimento econômico, da criação do fundo previdenciário e como é que se financia. Todas as minhas entrevistas estão no YouTube. O nosso ouvinte pode consultar o YouTube, se tiver essa paciência, e verificar as propostas que apresentei para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para a agricultura familiar, que Pimentel agora começou a copiar literalmente. Literalmente. Várias das propostas estão sendo copiadas por diferentes candidatos. Que bom, com isso eu fico satisfeito. Tomara que eles internalizem, compreendam, e aquele que for eleito, que seja capaz de cumprir minimamente aquilo que seja melhor para os mineiros. O problema todo é o meu ceticismo diante de Pimentel e Anastasia, porque eles foram detentores do poder durante anos e anos e anos, revezando-se no poder. Cada um deles está em diferentes posições de poder há no mínimo 25 anos. Não há nenhuma novidade. Seus governos foram geradores de crise, e a maior evidência da crise é o resultado humilhante que Minas Gerais hoje recebe na área da educação básica. Nós não estávamos bem até a Anastasia, na posição ali de terceiro, quarto lugar no ensino médio, quinto lugar no ensino médio, quarto lugar no fundamental anos finais e numa posição melhor nos anos iniciais. Os resultados do governo Pimentel agora mostram que Minas retrocedeu, é o 12º pior município
no ensino fundamental anos finais, e o nono pior estado nos resultados do ensino médio. 9 estados brasileiros cresceram muito, sobretudo o Ceará. Minas retrocedeu muito em poucos anos de governo Pimentel. Por quê? Porque ele aparelhou a Secretaria de Estado de Educação, entregando-a para o Partido dos Trabalhadores, para o Sindicato dos Professores, que aparelharam as estruturas da Secretaria e nada fizeram de proveitoso na área da educação. Vem ele agora dizer que a melhor merenda de Minas Gerais no governo dele, a maior quantidade de obras no governo dele. Ora, primeiro, isso não é verdade. Eu fui secretário de Estado de Educação na segunda metade da década de 90, professor, pedagogo e diretor, que eles têm 1/3 da jornada extra classe, sem dar aula, remunerada, exatamente para isso. Todos os professores trabalhando com planejamento semanal de aulas, todas as escolas com projeto pedagógico e compromisso de gestão anual, com metas de progresso da escola e dos alunos por ano, com acompanhamento pela secretaria e premiação à escola. Todos os professores num programa de formação continuada, que eu chamava de Programa de Capacitação de Professores PROCAP, que agora viria para nós introduzirmos a Base Nacional Comum Curricular e criar com as 12 universidades federais que há em Minas, as 2 estaduais e a PUC, e os centros universitários particulares, como temos um bom aqui em Sete Lagoas, um programa estadual de mestrado para professores. E com isso, introduzir a escola em tempo integral na área do ensino médio. Escola em tempo integral que tenha música, dança, teatro, artes, tecnologias, audiovisual, esportes, tempo integral, aprendizado, língua estrangeira, e o aluno sai dali. Se ele é das classes populares e não tem a oportunidade de ingressar na universidade, nós passaríamos a criar em toda cidade de 50 mil habitantes e mais, a contar das periferias, em parceria com o Sistema S, com os empresários, usando a estrutura da UENG, que viraria uma universidade técnica com cursos universitários, com duração de 2 anos, com certificação semestral na área de tecnologias para estudantes, jovens, meninas e meninos, a partir de 17 anos de idade, até 24 anos de idade, a geração neném, que hoje nem estuda e nem trabalha. Iriam para essas escolas, inclusive com uma bolsa de manutenção modesta, equivalente a 1/3 de salário mínimo, para estudarem, obterem a certificação semestral, concluírem um curso universitário em tecnologias com duração de 2 anos e já entrarem direto no mercado de trabalho em qualquer lugar do país com salário inicial a partir de R$6 mil. É a melhor política de segurança social, de estado de bem-estar social e indiretamente de segurança pública. Caso contrário, a geração nem estudo, nem trabalho, vai ser assediada pela criminalidade. E sobre isso, nem Anastasia e nem Pimentel, que são os governadores nem tem algo a dizer a respeito. E as minhas propostas são muito concretas, inclusive de onde viria o dinheiro. É por essas razões que eu sou candidato a governador. Eu quero agradecer a sua visita, a sua presença, realmente uma aula, né, que a gente possa entender, embora a gente possa acreditar de que na situação do país, dificilmente o Estado vai se recuperar tão rapidamente. É preciso de força, de garantia, de certeza e disponibilidade, acima de tudo, dentro desse trabalho. Muito obrigado, João Maris Guia, pela sua presença, com todo carinho, a Rede Padrão de Comunicação, a Rádio Museirama FM, a Rádio Cultura AM, que retransmitiu, agradece. É sempre importante para o ouvinte, para o próprio eleitor, ter a consciência para que se possa fazer uma avaliação concreta, objetiva, dentro desses espaços naturais que são exigidos pela lei eleitoral. Eu agradeço muito por essa oportunidade e lembrando aos nossos ouvintes, já que estamos na fase final da campanha eleitoral, eu sou João Batista Maris Guia, candidato a governador, meu número é 18, o meu candidato a senador é o Cacá Menezes, o número 180, a minha candidata a presidente é a Marina Silva, número 18, e os nossos deputados federais e estaduais. Se queremos mudança na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa, votem
18 e ajudem a rede a se estabelecer como uma alternativa verdadeira, honesta, democrática, republicana e progressista de mudança em nosso país. Muito obrigado pela oportunidade que você me concede e um abraço aos nossos ouvintes. Muito obrigado, viu, Roberto? Vamos aos comerciais.